quarta classe de herdeiros é a classe dos parentes colaterais. A quarta classe de herdeiros é a classe dos parentes colaterais, tá? Muito bem. Na quarta classe de herdeiros também existe uma subdivisão. O Código Civil estabelece uma preferência. Em primeiro lugar estão os irmãos. A herança vai ficar para os irmãos. Só na falta dos irmãos, a herança fica para os sobrinhos. Só na falta de sobrinhos, a herança vai ficar para os tios. Só na falta de tios, a herança vai ficar para os parentes colaterais de quarto grau. Então, existe uma preferência, existe uma ordem preferencial aqui dentro da quarta classe também. Às vezes me perguntam assim, professor, mas tanto os sobrinhos quanto os tios, ambos, sobrinhos e tios, são parentes colaterais de terceiro grau. Mas aqui você está falando que o sobrinho está acima do tio, vai receber antes do tio. É verdade, é verdade. Isso que eu falei acontece realmente, e é verdade isso que está perguntando, que sobrinhos e tios, ambos, sobrinhos e tios, são colaterais de terceiro grau. Entretanto, o legislador, mesmo sabendo disso, que ambos são colaterais de terceiro grau, colocou o sobrinho acima, antes do que os tios, no recebimento da herança. Então, se o morto deixou um sobrinho e 10 tios, esses 10 tios não vão herdar nada. Vai ficar tudo para o único sobrinho, porque aqui tem uma preferência, tá? Aqui, não pode esquecer, tem uma preferência, tá? Dentro da quarta classe. Primeiro lugar estão os irmãos, segundo lugar, os sobrinhos, terceiro lugar, os tios, e quarto lugar, os colaterais de quarto grau. Então, existe uma preferência aqui na quarta classe. É isso que nós vamos ver e estudar agora, começando então com os irmãos. No recebimento, para a herança chegar nos irmãos, então, começamos o estudo da quarta classe pelos irmãos. Para chegar nos irmãos, o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não deixou cônjuge e não deixou companheiro. Então, se ele não deixou nenhum descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, aí sim a herança vai ficar para os irmãos do morto, que é o que nós vamos estudar agora. Vamos lá, começar, então, estudarmos o recebimento da herança por parte dos irmãos do morto. Os colaterais vão suceder até quarto grau, naquela ordem de invocação hereditária que eu acabei de explicar, e em toda a quarta classe, a única hipótese de representação em toda a quarta classe é em favor dos filhos dos irmãos. Vou fazer um exercício daqui a pouco para explicar bem isso, fixar bem isso. Então, em toda, aqui vai uma regrinha geral da quarta classe. Olha aqui, uma regrinha geral de toda a quarta classe. Em toda a quarta classe, só existe representação em favor dos filhos dos irmãos, em favor dos filhos dos irmãos. Nós vamos fazer um exercício para fixar bem essa regrinha. Em toda a quarta classe, nenhuma outra hipótese de representação. Só tem uma hipótese de representação. Qual que é a única hipótese de representação na quarta classe? Em favor dos filhos dos irmãos. Tá? Aqui nos irmãos, regrinha dos irmãos, especificamente dos irmãos. Os irmãos bilaterais herdam o dobro do que os irmãos unilaterais, artigo 1841. Repito, os irmãos bilaterais herdam o dobro do que os irmãos unilaterais. Nós também vamos fazer exercício sobre isso. Agora, se todos os irmãos são germanos, também chamados de bilaterais, aí divide por igual. Ou se todos os irmãos são não germanos, também chamados de unilaterais, aí divide por igual, tá? Então, aqui, ó, não concorreram irmãos germanos ou apenas irmãos germanos, aí divide tudo por igual. Então, foi o que eu acabei de explicar. Repito, então, a regra do 1842, todos os irmãos são germanos, divide por igual. Todos os irmãos são unilaterais, divide por igual. Agora, se tiver irmão germano e tiver irmão unilateral,
cada irmão germano herda o dobro do que cada irmão unilateral. Repito a regra, importantíssima. Vou fazer exercício para fixar, mas vamos entender a teoria primeiro, depois eu faço exercício para tirar qualquer dúvida, para fixar bem essa regra. Vamos fazer vários exercícios aqui para fixar bem. Vou repetir a regra, então, para não esquecer nunca mais. Cada irmão germano herda o dobro do que cada irmão unilateral. Cada irmão germano herda o dobro do que cada irmão unilateral. Vamos fazer exercícios, então, para fixar bem todas essas regras dos irmãos. Olha lá, o H morreu, deixou 4 irmãos. O A, o B, o C e o D. Então, eles eram em 5 irmãos. O H, o A, B, C, D. 5 irmãos. Morreu o H. O H morreu, deixou 4 irmãos vivos. Desses 4 irmãos, 2 são germanos e 2 são unilaterais. O A e o B são irmãos germanos, C e D são irmãos unilaterais, né? Vamos lembrar que são irmãos germanos, também chamados de bilaterais, são os irmãos que têm o mesmo pai e a mesma mãe. Os irmãos unilaterais são também chamados de não germanos, são os irmãos que têm um dos pais igual e o outro diferente. Qual que é a regrinha aqui para divisão da herança? Cada irmão germano, por exemplo, o A, vai receber o dobro do que cada unilateral. Então, o A vai receber o dobro do C e o dobro do B, do D de dado. E o B de bola também herda o dobro do C e o dobro do D. Mas eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica para facilitar esse cálculo. Ninguém precisa fazer faculdade de matemática para fazer a divisão da herança. Uma dica bem simples, bem fácil, e você vai dividir essa herança com o pé nas costas, bem fácil. Olha lá. Coloca o número 2 em cada irmão germano. Olha, o A é irmão germano, certo? É irmão germano do morto. O morto é o H. O H é nosso autor de herança, é o morto. Nós estamos dividindo a herança do H. O A é irmão germano, põe o número 2 nele. O B de bola é irmão germano, põe o número 2 dele. No C de casa, o C de casa é irmão unilateral, põe o número 1 nele. E o D de dado é irmão unilateral, põe o número 1 dele, nele também. Vou fazer uma brincadeira aqui, até a última vez que eu conferi, 2 é o dobro de 1. Então, acho que isso continua sendo igual, não é verdade? 2 é o dobro de 1. Então, olha lá, você colocou o número 2 em cada germano e o número 1 em cada irmão unilateral. Aí você vai somar todos os números 2 e 1. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. Você tem que pegar todos os números 2 e todos os números 1 e somar tudo. 2 mais 2 mais 1 mais 1 dá o número 6. E aí você coloca o número 6 embaixo de cada número 2 e embaixo de cada número 1. Fica assim, então, a divisão da herança está terminada. O A herda 2/6 da herança, o B herda 2/6 da herança, C de casa herda 1/6 da herança e D de dado herda 1/6 da herança. Então, tá aí a divisão da herança. Todos herdam por direito próprio, todos herdam por cabeça, todos herdam por cabeça. Claro que você sabe que 2/6 é a mesma coisa de 1/3, mas desse jeito que eu estou explicando, você com facilidade faz a divisão da herança. Tá? Vamos fazer um outro exercício para fixar bem essa divisão da herança. Às vezes me perguntam assim, professor, explica melhor por que você colocou esse número 6 embaixo. Vamos lá dar um outro exercício para não ficar essa dúvida, tá? Às vezes me perguntam isso. Vamos acrescentar aqui um outro filho. Vamos imaginar que tem aqui o filho Z de zebra também, que também é unilateral, tá? Então, o H agora deixou 5 irmãos. Eles eram em 6. O H morreu, deixou 5 irmãos vivos. Como que divide a herança? Olha lá, o mesmo raciocínio. A regra é sempre igual. Põe o número 2 em cada germano. O A é germano, põe o número 2. B de bola é germano, põe o número 2. Certo? C de casa é unilateral, põe o número 1. D de dado é unilateral, põe o número 1. Z de zebra é unilateral, põe o número 1. Tá? E aí você vai somar todos os números 2 e 1. Olha aqui, ó, esse número 2,
mais 2, mais 1, mais 1 e mais 1. Vai dar, então, vamos somar juntos. 2, 4, 5, 6, 7. Como eu acrescentei mais um irmão aqui, acrescentou mais um número 1. Então, essa soma total vai dar 7. Como deu 7 agora, esse é o número que nós vamos colocar embaixo. 2 sétimos para o A, 2 sétimos para o B de bola, 1 sétimo para o C de cachorro, 1 sétimo para o D de dado e 1 sétimo para o Z de zebra. Está aí, então, a divisão da herança. Então, como que você descobre esse número que você coloca embaixo, no nosso exemplo aqui, o número 7? Você vai somar todos os números 2 e 1, tá? Perceba, então, que a regrinha funciona direitinho. 2 sétimos é o dobro do que 1 sétimo. O que o A vai herdar é o dobro do que o C, é o dobro do que o D, é o dobro do que o Z de zebra, né? O que o B de bola vai herdar, 2 sétimos, é o dobro do que o C, é o dobro do que o D, e é o dobro do que o Z de zebra. Então, cada irmão germano vai herdar o dobro do que cada irmão unilateral. Então, está aí a divisão entre os irmãos. Vamos fazer um outro exercício para explicar aquela história do filho, da representação que eu dei agora há pouco. Olha lá, eu acabei de dar uma regrinha, regra, dizendo o seguinte, que só existe representação, a única representação em favor dos filhos do irmão do morto, o artigo 1840. Vamos fazer um exercício para fixar bem o artigo 1840, que é essa regrinha do 1840 que eu já dei a teoria, mas vamos dar um exercício para fixar bem. Vou imaginar o seguinte, voltamos aqui nos 5 irmãos que existiam, o H, A, B, C, D de dado, tá? O H morreu. Só que antes do H morrer, o D de dado tinha morrido. Olha só. Dos 5 irmãos, primeiro morreu o D de dado, tá? E aí depois morreu o H. Então, quando o H morreu, sobraram 3 irmãos vivos e o 4º irmão, que é o D de dado, já estava morto. É um pré-morto, um premoriente, morreu antes do que o H. Quando o H morreu, portanto, deixou 3 irmãos vivos e tinha um irmão já falecido. Vai dividir a herança entre o A, o B e o C, é verdade. E o D de dado, pergunto, o D de dado está morto, não herda, claro. O filho dele, o J, vai herdar? Sim, ele vai herdar por representação. O filho do irmão do morto, olha aqui, o J é filho do irmão, D de dado é irmão, do autor da herança, do morto. Ele herda, sim, por representação. Então, nós vamos dividir a herança entre A, B, C, e vamos considerar o D também, como se ele estivesse vivo, mas a parte dele não fica para ele, claro, o morto não herda, vai ficar para o filho dele. Então, levando em consideração ainda aquela regrinha dos germanos e dos unilaterais, essa regrinha tem que continuar sendo aplicada. Então, vamos colocar o número 2 no A, o número 2 no B, o número 2 no C. Opa, desculpem. Na verdade, o número 1 no C. O C é unilateral, né? Só para ver se vocês estavam prestando atenção. Número 1 no C e número 1 no D. Como se o D tivesse vivo, só que a parte dele não vai para ele, vai, já que ele está morto, vai para o filho dele. 2 mais 2 mais 1 mais 1 dá 6. Então, 2 sextos para o A, 2 sextos para o B, 1 sexto para o C, e 1 sexto que iria para o D de dado se tivesse vivo, vai para o filho dele, o J, por representação. Então, como que ficou essa divisão da herança? O A de amor herda 2 sextos por direito próprio, B de bola herda 2 sextos por direito próprio, C de cachorro herda 1 sexto por direito próprio e J de Júlio herda 1 sexto por representação. Por representação. Então, está aí a divisão da herança. No caso do autor da herança, ter deixado irmãos vivos e deixado o irmão morto também, mas esse irmão morto tinha um filho.
Mas aí você pode me perguntar o seguinte, professor, mas e se acontecer a seguinte situação? Vamos imaginar um outro exercício, então, em que o D de dado morreu antes do que o H, até aí está igual, mas o J de Júlio também morreu antes do que o H. Então, olha só que interessante. Quando o H morreu, ele deixou 3 irmãos vivos, o A, o B e o C. A de amor, B de bola, C de cachorro. O D de dado era irmão, mas morreu antes do que o próprio autor da herança. E o D de dado teve um filho, o J de Júlio, que também morreu antes do que o H. Mas o J de Júlio tem um filho K. E aí vem a pergunta. Nós vamos dividir a herança apenas entre A, B, C, ou o K vai herdar. Em outras palavras, o K, o neto do D de dado, vai herdar por representação ou não vai herdar? Vamos voltar na regra do 1840. Olha lá, o 1840 diz o seguinte. O 1840 diz o seguinte, para destacar bem. Ele diz que só vai ter representação em favor dos filhos. Olha a palavrinha que é usada. Filhos dos irmãos. Ele não fala descendentes. Então, como ele só fala filhos, não fala descendentes, o K não é filho, o K é neto. Então, ele não vai herdar. Ele não tem direito à herança. Não tem direito à herança. O neto do irmão do morto não tem direito à herança. Por que não? Porque ele não é filho do irmão, ele é neto do irmão. Nesse caso, então, a herança será dividida apenas entre A e B, C. O A é irmão germano, põe o número 2. B de bola é irmão germano, põe o número 2. C de casa é irmão unilateral, põe o número 1. 2 mais 2 mais 1, 5. 2 quintos para o A, por direito próprio. 2 quintos para o B de bola, por direito próprio. E 1 quinto para o C de cachorro, por direito próprio. E ponto final, acabou a divisão da herança. D de dado não herda, porque morto não herda, né? Morreu antes do que o H, premoriente não herda. J de Júlio, que poderia herdar, já que é filho do irmão do morto, também não herda porque está morto, morto não herda. E K também não herda, apesar de estar vivo. Ele não herda porque ele é neto do irmão do morto. O irmão do morto é o D de dado. E o neto dele é o K. O neto não herda. A única representação, conforme diz o 1840, é em favor do filho. Como o filho está morto, o filho do irmão está morto, então J não herda porque está morto, e o K, que é neto do irmão do morto, não vai herdar também. Então, para resumir essa divisão da herança, a herança vai ficar apenas entre os 3 irmãos. Apenas entre os 3 irmãos do autor da herança.